O que a gente percebe, por exemplo, chegamos ali na parte, me chamou muita atenção, o homem buscando outros planetas para ele viver, na fase do homem astronauta, do homem com um grande conhecimento, mas de repente da fase racional ainda, tentando fugir da morte, de uma certa forma a gente percebe isso. E a gente almeja chegar nessa condição de mundo e assim, pela tendência, até pelo desconhecimento, pela ignorância da obra, o que eu quero chegar é como nós vamos fazer essa rede crescer mais rápido. É isso que eu quero saber. Obrigado. Pela uma regência natural do terceiro milênio, e não artificial do alfabeto gregoriano, da qual nos passamos a orientar, depois da criação do mês de julho, em homenagem a Júlio César, e a criação do mês de agosto, em homenagem a Augusto César. Tanto que o mês 7, setembro, passou a ser 9, novembro passou 11 e dezembro passou a ser 12. Essa desregulagem desorientou os que se afastaram do alfabeto astrológico, do alfabeto artificial. Em 1935, entrou essa era do fogo, essa era de falências, essa era das grandes violências, atrocidades da Segunda Guerra Mundial, das bombas atômicas. E já em 80 anos chegou esse socorro à humanidade, chegou esse conhecimento, chegou a cultura racional. Só que por estar desligados, esperávamos o terceiro milênio para o ano 2000, erradamente. E não aconteceu isso, aconteceu em 1935. Essa é a resposta, essa é a conclusão que temos às suas considerações. Muito obrigado pela sua presença. O Fábio vai complementar a pergunta do Rodney. Você quer saber como apressar esse processo. Eu quero esclarecer para você que não tem como, porque isso é um processo natural. O que você quer vou te dar uma comparação, é uma criança se tornar adulto da noite para o dia. Então é um processo natural, assim como o envelhecimento, assim como, enfim, o nascimento, uma criança se transforma num adulto, um adulto se transforma numa pessoa madura, mas a pessoa madura se transforma em velho, o velho se transforma depois em morto, em defunto. Então é um procedimento, é um processo natural da própria natureza, não tem como apressar. O que você pode fazer e deve fazer é ser uma pessoa que trabalhe a favor da natureza. Certo. É uma condição natural de vida. Isso. Você auxiliando a natureza dentro desse processo de amadurecimento da humanidade e transformação da humanidade. É você sendo uma pessoa ativa. Aí você está sendo positiva dentro da fase racional. Então, o mal por si só vai se destruir, onde vai prevalecer apenas o bem nessa fase racional. Como que se materializou, como chegou essa cultura racional aqui no nosso planeta? E eu tenho uma colocação também, eu não sei, desculpa a minha ignorância, mas eu, assim, um pouco que eu já li, que eu já vi sobre essa linha de raciocínio, desde os primórdios da humanidade, a gente tem, junto com esse desenvolvimento tecnológico que a gente vem tendo, teve ajuda, entre aspas, de outro tipo de inteligência. Nós não desenvolvemos tudo isso, o ser humano mesmo, sozinhos, E, não sei, toda essa tecnologia, essa evolução que já está levando à nossa destruição, foi pelo nosso livre-arbítrio, foi sendo utilizado da maneira errada. Em vez de progredir para benefício da humanidade, muita coisa foi, mas muita coisa teve um retrocesso, E essas aparições que a senhora falou, que está tendo de seres, do raciocínio, do racional, da cultura racional, às vezes está tendo até um resgate
tentando resgatar aquilo que a gente perdeu da humanidade, né? Então, a minha pergunta é essa: como se materializou, né, essa cultura racional aqui na Terra, né, como que ela chegou realmente? Obrigada. Então, vamos por partes. Em primeiro lugar, para que a cultura racional chegasse até nós, teve aqui entre nós um senhor ligado ao mundo racional. Essa pessoa, ela já veio com essa missão, sendo um enviado do mundo racional para transmitir esse conhecimento para a gente. Então ele era ligado, naturalmente ligado, uma pessoa simples, humilde, né, e que veio aqui, para cá, né, Você não tem uma foto dele aqui, Fábio? Não tem. Ele esteve entre nós aqui com o único objetivo de deixar esse conhecimento para a gente se desenvolver. Ele, um carioca, nasceu no Rio de Janeiro em 1903 ele nasceu. E ele se desenvolveu num centro espírita, né? Em 1935, o guia do centro espírita ordenou que ele fechasse o centro e a humanidade entraria na Era do Fogo e que ele seria o aparelho para escrever os livros, né? Esses livros, a partir daí, isso foi em 1935, ele se transformou, fez a sua passagem em 1991, e a vida dele foi escrever esses livros, né? Agora, a outra pergunta que eu já me esqueci... Deixa eu só completar, Paulo, né? Quando o seu Manuel nasceu, o seu Manuel já citou ele, quando ele nasceu em 1903, uma estrela enorme pairou sobre a casa dele. Isso foi notícia nos jornais da época, né? Então foi um marco ali, que ali estava chegando um ser especial para a humanidade, né? Então foi um marco muito interessante que os jornais da época do Rio de Janeiro, em 1903, na Praça da Bandeira, né, causou aquele alvoroço, a presença daquela estrela, simbolizando que ali nascia um ser especialmente vindo do mundo racional para trazer para a Terra esse conhecimento. E quando Paulo fala do centro espírita, ele passou uma fase no centro espírita, mas ele passou por espírita sem ser espírita, porque ele tinha que, vamos dizer, associar alguma agremiação para ser aceito pela comunidade. Entendeu? Então os habitantes com que ele tinha contato não se tratava dos espíritos aqui dessa parte de baixo, eram seres evoluídos, mas para a comunidade teria que ter uma associação para ser reconhecida, né? E ele passava por espírita sem ser espírita. Foi daí essa observação. Agora, respondendo a sua segunda pergunta, então nós tivemos o primeiro milênio em que a humanidade estava ligada aos habitantes do astral inferior. São seres que habitam o espaço, como nós, de corpos de energia elétrica e magnética, só que nós somos materializados e eles são corpos de energia, são invisíveis para nós. Então, no primeiro milênio, éramos ligados a esses habitantes do astral inferior. No segundo milênio, né, já a humanidade se ligou ao astral superior. Nós temos aqui abaixo do Sol o astral inferior com seus habitantes. Acima do Sol, nós temos o astral superior com seus habitantes. E acima do astral superior, o mundo racional. Então, no primeiro milênio, nós ficamos ligados aos habitantes do astral inferior. No segundo milênio, aos habitantes do astral superior. E agora, no terceiro milênio, a fase é de ligação da humanidade com os habitantes do mundo racional. Correto? Pois não, deixa. Para ler o livro, a gente tem que ter alguma religião, deixar a nossa religião? Não em absoluto. Não.
Não. A cultura racional, ela, como não é uma religião, então é um conhecimento que não pode ser inserido em qualquer meio de conhecimento, como um meio religioso, ou filosófico, ou científico. Como é uma cultura inédita, nunca foi dita, né? Uma cultura que chegou sem qualquer ligação com o meio religioso. Então, a pessoa pode frequentar a religião, né, e julgar a certa. Tá? Então, pelo fato de ser uma cultura, um conhecimento, a pessoa pode frequentar qualquer religião e ler os livros normalmente em casa. Alguém gostaria de completar? Oi, meu nome é Gilmara. Eu gostaria de saber sobre a origem, porque vocês falaram que é uma planície que se deslocou e veio, né, descendo, e daí transformou em tudo isso aqui. Tá, eu gostaria de saber se, conforme você vai fazendo a leitura do livro, é revelada a verdadeira ideia disso. Porque se a gente ficar pensando só nessa ideia que foi uma planície que se deslocou, acaba sendo como aquela mesma ideia de Adão e Eva, né? Então, conforme você vai fazendo a leitura, é revelado para o raciocínio a verdadeira história disso? Entendi. Vocês ficam sabendo? Exatamente, perfeitamente, porque você vê, você não pode duvidar daquilo que você vê, daquilo que você sente. Como se fosse uma visão. Exatamente, perfeitamente. Exatamente. Aqui a gente vê porque nós somos iluminados pela energia elétrica. Não é? Então, você iluminado pela energia racional, você vê tudo que é de racional. Você fica sabendo a verdadeira história, que é. Perfeitamente. Você entra em conferência com os habitantes do mundo racional. Aí eu te pergunto, no caso, Todos os extraterrestres de todos os outros planetas aí são esses representantes da cultura racional ou há níveis e níveis? Não, há níveis e níveis. Tá. Aí o racional superior, quem seria para a gente entender? É o superior do mundo racional, o verdadeiro Deus. Seria Jesus, Deus, Isso, isso? perfeitamente. Glândula pituitária. Porque a gente virou uma gosma, né? Será que a glândula pituitária seria a evolução dessa gosma ao ser humano hoje? Isso é uma evolução ou é dessa gosma que surgiu a glândula? A glândula que você está falando, do que está Porque daí do você lado vai... da pineal. Isso, da pineal. Aliás, eu falei errado. A pineal, né? Pineal. É porque, na realidade, a glândula pineal é o casulo que guarda o habitante, que é o nosso corpo de vida eterna, que todos nós temos, que muitas das vezes as pessoas indagam, né? Como que é nosso corpo de vida eterna? Como que é nosso espírito? Como que é nossa alma? Na verdade, o corpo de vida eterna de todos nós é o raciocínio, que no qual é imagem e semelhança de Deus, que do qual se referencia na teologia. Essa sim é a imagem que do qual, aqui nesse universo, a única coisa que se referencia de Deus mesmo, de formação oriunda do nosso mundo de origem, é a glândula pineal, aliás, que é o raciocínio que está dentro da glândula pineal, certo? E a formação desse universo como um todo, para você ter uma ideia, é um universo perecível, degenerado, poluído, enfraquecido, de constantes degenerações e enfraquecimento graduado, sempre enfraquecimento diário. Por quê? Por ser um universo temporal, onde existe a temporalidade, onde existe as variâncias e onde nós mesmos também variamos constantemente dentro de um estado de bipolaridade que todos nós vivemos, variando de acordo com as variações da natureza. Só para completar sobre a glândula pineal, até aquele filósofo René Descartes, né, que é aquele filósofo matemático, ele disse que a glândula pineal é a sede da alma. Ou ainda ele falou assim que a ligação do corpo com o espírito, o ponto de ligação é a glândula pineal, já antevendo, né, a grandiosidade dessa glândula. Então ela fica na base do cérebro e é, vamos dizer, a centelha divina, é a identidade que a gente tem de Deus. E é o dom da vida. Ainda mais dizendo, o Descartes diz também que a matéria é o cárcere da alma. Então, mas eu quero dizer assim, que a pineal seria Uma evolução dessa gosma, né? Sim. Para retornar, entendeu? Nós éramos habitantes do mundo racional. Nos materializamos em forma de máquina do raciocínio, que é justamente a glândula pineal. Mas aí vocês, tipo assim, falam que a nossa evolução só foi através Dessa
outras formas de evolução, outras formas de corpos físicos aqui na Terra. Eu acho que ela quer falar sobre a matéria gosma, seria a resina e a planície. Nós éramos corpos de energia puro, limpo e perfeito. Perdemos todas as virtudes e nos extinguimos no chão. Né? Então aqui é que nós nos misturamos com o conteúdo gomoso. Tanto é que de goma nós somos feitos até hoje, né? O sêmen é uma goma. Né? Então, dessa mistura, né, nós somos formados, né? Aí que nasceu o animal racional. A mistura do racional com a parte animal, que é a parte material, que é água e terra. Né? Daí nós somos feitos, né, para o retorno. Porque como nós perdemos todas as virtudes, né, nós precisamos de que fôssemos lapidados para que chegasse hoje, nessa fase, nos ligarmos novamente. Eu reproduzir aqui uma pergunta feita pelo visitante, pelo convidado, que eu achei pertinente a pergunta dele, e gostaria que a mesa respondesse. As colocações dele foi dentro do questionamento que a doutora Jo fez, com relação às 4 potências que está desenvolvendo aqui o raciocínio. Se essas 4 potências estão desenvolvendo o raciocínio, por que eu vou então fazer a leitura, estar com o livro na mão, sendo que essas 4 potências estão sendo desenvolvidas? Essas 4 potências, uma delas é a cultura racional. As demais estão desenvolvendo o raciocínio do ser humano, conduzindo o ser humano para a 4ª potência, para que ele conclua o desenvolvimento do raciocínio. Vocês falaram sobre a imunização. O que seria essa imunização? Seria imunização para não ficar doente, uma imunização espiritual de tudo que envolve o ser humano? Perfeitamente. E você lendo os livros, você tem um desenvolvimento espiritual dentro disso? Perfeitamente. Ou só é o desenvolvimento econômico, né, financeiro, que você falou? Físico. Físico. Há também uma evolução nessa parte espiritual? Claro. Aí seria a imunização mesmo, assim. Porque, veja bem, quantos males aos quais nós estamos sujeitos? Nós estamos sujeitos às doenças, nós estamos sujeitos aos ataques do povo da baixa atmosfera, dos invisíveis da parte do mal. Né? Então, a imunização racional nos imuniza do mal, de todo o mal existente dessa natureza. Nós ficamos isolados do mal. O mal existindo, mas o ser imunizado está isolado, está ligado ao mundo racional, protegido, amparado e orientado pelo mundo racional. A pessoa não pode ficar somente ligada achando que a leitura vai imunizar ela totalmente sem ela fazer nenhum esforço de mudança na personalidade dela. Ou a própria leitura, a energia faz essa mudança sem o esforço da pessoa. Olha, assim, para se conseguir tudo na vida, um esforçozinho é necessário. Né? Então, assim, mas é uma coisa naturalíssima a leitura. A leitura, você sendo persistente nela, ela muda você sem você perceber. Quando você se percebe, você já mudou. Eu já li o primeiro volume e o segundo volume. Aí eu estou até fazendo pergunta para certas pessoas que às vezes não. Eu gostaria de saber por que a leitura é repetitiva. Você pode pegar o primeiro volume, o segundo volume, você lê, e é quase a mesma coisa. Seria um exercício para você desenvolver a pineal? Perfeitamente. Porque esse conhecimento, ele não é do pensamento e nem da imaginação, das energias elétricas e magnéticas. Esse pensamento é de uma outra energia. Né?
no início, a gente estranha um pouco, acha chato, repetitivo, mas é daí que vem o esforço natural que eu falei. É você persistir, porque quando você começa a sentir a leitura, muda tudo. Você passa a ter prazer naquilo que você acha que é repetitivo, né? E muitas vezes você está achando que é repetitivo, você não está prestando atenção em determinadas sutilezas que ali possui nas entrelinhas. Muitas vezes a gente lê e relê os livros, né? Quando a gente começa a releitura de um livro, número 1, número 2, que seja, né? É muito natural o estudante de cultura racional ficar impressionado como se ele estivesse lendo o livro pela primeira vez, de tanta coisa que passou despercebida. E por outro lado, a repetição ela é necessária para atender todos os níveis de compreensão, porque todos nós somos diferentes. Então, o racional superior, ele tem que, um assunto só, ele tem que falar de diversas formas, de diversos jeitos, de diversas maneiras, para que todos compreendam da mesma forma. Bom, é isso aí, pessoal. A gente agradece mais uma vez a presença de vocês, não é? A primeira conferência de cultura racional aqui de Campo Grande. Pessoal, muito obrigado a todos, tá? Uma boa noite e vamos em frente, desenvolvendo o raciocínio.